Havia uma mulher chamada Ana, que vivia em Ramá, uma cidade nas terras de Efraim. Ela era uma mulher de profunda fé e dedicava-se constantemente à oração ao Senhor. No entanto, Ana carregava em seu coração uma grande tristeza, pois não tinha filhos. Apesar da tristeza que a cercava, Ana nunca desistiu de sua fé. Todas as vezes que ia ao templo de Siló, ela derramava seu coração em oração fervorosa, clamando ao Senhor por um filho que pudesse chamar de seu. Em suas preces, ela prometia dedicar esse filho a uma vida de serviço ao Senhor. Certo dia, enquanto estava no templo, Ana orava com tanto fervor que suas palavras eram apenas sussurros para os ouvidos humanos. Eli, o sacerdote que servia no templo de Siló, a observava de longe. Ele viu seus lábios se moverem, mas não ouviu suas palavras, e, erroneamente, presumiu que ela estivesse embriagada. Aproximando-se de Ana, ele a repreendeu, dizendo: "Mulher, por quanto tempo vais continuar nesse estado de embriaguez? Afaste-se do vinho." Ana ergueu seus olhos cheios de lágrimas para Eli e respondeu com gentileza: "Não, meu senhor, não estou embriagada. Estou derramando minha alma diante do Senhor. Tenho sido atribulada em espírito e venho aqui para buscar favor e graça diante dele." Eli, percebendo seu erro, pediu desculpas e disse: "Que o Senhor conceda a petição que estás fazendo e que ele te dê o que pedes." E assim, Ana continuou orando fervorosamente no templo, derramando seu coração diante de Deus. Ela ansiava profundamente por um filho, pois até então o Senhor a mantinha estéril. Por muitos anos, Ana havia suportado o desprezo e as provocações de Penina, a outra esposa de seu marido Elcana, que tinha filhos. Enquanto Ana clamava por uma resposta divina, o sacerdote Eli observava-a com compaixão e empatia. Ele conhecia a força e sinceridade de suas orações e acreditava que Deus responderia à súplica daquela mulher piedosa. Os dias se passaram e, finalmente, o Senhor respondeu às orações de Ana. Ela concebeu e, em tempo oportuno, deu à luz um filho. Em agradecimento pela graça alcançada, ela o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Samuel cresceu nos arredores do templo, sendo criado por sua amada mãe, Ana, que o instruiu nos caminhos do Senhor desde tenra idade. O menino se tornou uma criança notável, dotada de inteligência e sabedoria incomuns. Como prometido a Deus, Ana levou Samuel ao templo quando ele completou 3 anos para servi-lo ao lado do sacerdote Eli. O jovem Samuel estava entusiasmado por estar na casa de Deus, onde podia aprender e se dedicar à sua fé. Ele cuidava do templo, realizava tarefas simples e auxiliava o sacerdote Eli em suas obrigações. Apesar de sua pouca idade, Samuel mostrou-se responsável e confiável, ganhando o respeito e a admiração de todos no templo. No entanto, naquela época, o próprio templo estava passando por tempos difíceis. A corrupção se infiltrara entre os sacerdotes e a adoração a Deus estava sendo desvirtuada. O Senhor, então, decidiu falar com Samuel e usar o jovem como seu profeta para restabelecer a fé genuína e a justiça em Israel. Em uma noite, enquanto Samuel dormia em seu cantinho no templo, ele foi despertado por uma voz suave que parecia ecoar de todos os lados. "Samuel!" chamou a voz, mas o jovem não reconheceu de imediato de onde vinha. Pensando que fosse o sacerdote Eli, correu para atender ao chamado. No entanto, Eli estava dormindo em seu aposento e a voz não parou de falar. Assustado e confuso, Samuel voltou para o seu lugar e tentou dormir novamente, mas a voz persistente continuou a chamá-lo. "Samuel, Samuel!" ecoou mais uma vez, e finalmente o jovem compreendeu que a voz não pertencia a Eli, mas sim a algo ou alguém sobrenatural. Com um coração palpitante, Samuel respondeu: "Aqui estou, Senhor. O que queres de mim?" E naquele momento, a presença divina se revelou a ele. Era o Senhor Deus que estava falando com Samuel. O Senhor disse a Samuel que tinha um propósito especial para ele e que lhe revelaria coisas importantes que moldariam o destino de Israel. Ele estava destinado a ser um profeta, um mensageiro de Deus que guiaria e advertiria o povo de Israel. Samuel ficou maravilhado e humilde diante da grandiosidade da tarefa que lhe foi confiada. Nos anos que se seguiram, Samuel cresceu em sabedoria e compreensão, dedicando-se ao serviço do Senhor.
Ele se tornou um dos maiores profetas da história de Israel, conhecido por sua integridade, fidelidade e habilidade de ouvir a voz de Deus. À medida que Samuel crescia em idade e sabedoria, ele continuava a servir fielmente no tabernáculo, onde residia o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Ele desempenhava várias funções importantes no serviço ao Senhor, como acender o candelabro, cuidar dos objetos sagrados e ajudar o sumo sacerdote nas suas obrigações diárias. O respeito e admiração pelo jovem profeta eram evidentes entre os sacerdotes e os fiéis que frequentavam o local sagrado. Enquanto isso, em outras partes de Israel, a situação política estava instável. Os filisteus, inimigos tradicionais do povo de Deus, continuavam a representar uma ameaça significativa. Eles eram um povo guerreiro e poderoso, frequentemente travando batalhas contra os israelitas pelo controle de territórios e recursos. As tribos de Israel estavam enfrentando um dilema sério. Elas não tinham uma liderança unificada. Até aquele momento, os juízes haviam sido designados por Deus para liderar os israelitas em momentos de crise, mas agora as pessoas ansiavam por um líder que pudesse governá-los de forma mais permanente, como as outras nações ao seu redor. Nesse momento de incerteza, os anciãos das tribos de Israel começaram a se reunir para discutir a situação e buscar uma solução para sua falta de liderança. Entre eles, havia aqueles que recordavam as histórias dos tempos de Moisés e Josué, quando o povo de Deus era guiado diretamente por ele através de líderes escolhidos. Eles se perguntavam se Deus não poderia, mais uma vez, designar alguém para governar sobre eles. Enquanto os anciãos debatiam, a fama de Samuel como um jovem sábio e piedoso se espalhava cada vez mais pelo país. As histórias sobre suas habilidades e seu serviço no tabernáculo chegavam nos ouvidos dos líderes das tribos. Eles ouviram falar sobre as visões e profecias que Deus havia concedido a Samuel e começaram a considerá-lo como uma possível resposta às suas orações por um líder. Um dos anciãos mais experientes e respeitados, chamado Eliabe, decidiu fazer uma viagem até o tabernáculo para encontrar Samuel pessoalmente. Chegando lá, Eliabe viu o jovem servindo com diligência, e seus olhos se encheram de compreensão. Ele percebeu que o Senhor havia, de fato, colocado seu espírito sobre Samuel, e que ele poderia ser o líder que eles tanto necessitavam. Eliabe conversou longamente com Samuel, e ao compartilhar suas preocupações com a falta de liderança e a ameaça dos filisteus, perguntou-lhe se ele estava disposto a assumir essa responsabilidade. Samuel ouviu atentamente, e seu coração se encheu de temor diante do chamado de Deus. Ele sabia que o caminho que se estendia diante dele seria desafiador, mas também reconheceu que Deus sempre o havia guiado até aquele momento. Após alguns dias de reflexão e oração, Samuel retornou a Eliabe e para os anciãos das tribos. Com humildade, ele declarou que estava disposto a obedecer ao chamado de Deus e liderar o povo de Israel. Sua resposta foi recebida com grande alegria e gratidão, e os anciãos o ungiram como líder de Israel. A notícia se espalhou rapidamente por todas as tribos, e o povo estava entusiasmado por finalmente ter um líder unificado. Samuel assumiu seu papel com sabedoria e determinação, buscando a orientação de Deus em cada decisão importante.